Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, trata a repórter da Globo News com deboche e revolta comentaristas da emissora. Pode rir, essa notícia é boa. E a Globo News mudou até o editorial. Agora estão dizendo que Maduro é mesmo um ditador. Ué, mas não é Maduro que é amigo de Lula? E não era Lula que, segundo a própria Globo News, iria salvar a democracia? Nem quando um segurança de Maduro agrediu um repórter da Globo, Delis Ortiz, os comentaristas da Globo News ficaram tão indignados como agora. Cara, é muito bom ver a Globo News morder a língua desse jeito. Querem ver? Segue o vídeo. É impressionante ver jornalista lulista passando pano para ditador, mesmo agindo contra os próprios colegas jornalistas. Ah, você não viu isso? Aqui, Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. A Jovem Pan, que foi pressionada a demitir seus jornalistas, que foi obrigada a reduzir os elogios a Bolsonaro e pressionada pelo próprio judiciário do país. E o que ela disse? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, uma jornalista lutando contra a independência dos próprios jornalistas. E por que Mônica age assim? Deve ser porque ela é a favor da democracia, salvar a democracia, votar em Lula para salvar a democracia, né? É, uma imagem como essa aqui vale por 1000 palavras. Eu fico pensando se Mônica vai defender o colega da Globo News que foi debochado por Maduro. A Globo News já está vendo Maduro como ditador. A mesma Globo News que achou normal, que normalizou o TSE proibir associar Lula com ditadores de esquerda da América Latina. Lembram disso em 2022? Não, tá ótimo aqui, tá perfeito aqui. Uma hora para fazer essa foto aqui. Aqui, presidente Lula. Vou pegar as bandeiras aqui, ó. Aham. E por incrível que parível, ainda tem gente na Globo News passando pano pra Lula com Maduro. Adivinha quem? É complicado a gente falar do encontro se nem o Maduro falou, nem o Lula falou. O fato é o seguinte, a fotografia dos dois rindo, aquele risão assim de grandes amigos, não é conveniente ao momento. Conveniente ao momento. Lula com ditador não é conveniente. A gravidade da situação na Venezuela, a gravidade da situação no mundo e nem na gravidade da ameaça da Venezuela à Guiana. Então, a foto é totalmente inadequada. Você viu como ela fala com uma professora arrogante? Inadequada. O presidente brasileiro com um ditador é inadequado. Apenas isso. Já Demetrio Maioli, muito menos lulista, muito mais moderado, mostrou o absurdo que é um cara que a própria Globo News dizia que iria salvar a democracia rindo ao lado de um ditador. A expectativa é pura ingenuidade, uma ingenuidade até perigosa. Lula não tem nenhum problema com ditadores. A história mostra isso, já uma longa história. Lula sempre foi um avalista de ditadores amigos, da ditadura em Cuba, da ditadura na Venezuela, da ditadura na Nicarágua, hoje é um avalista da ditadura de Putin na Rússia. Ele não é contra ditaduras, depende da ditadura. O discurso da democracia de Lula é um discurso puramente doméstico voltado contra o bolsonarismo. Ele não tem nada a ver com convicções democráticas. Você percebe que a Globo News não mostra o rosto de Eliane Cantanhede, da turminha mais lulista quanto Demetrio fala. Foi por isso que eu adorei quando Maduro respondeu com deboche o repórter da Globo News. Foi muito bom de ver, cara, é pra se divertir. Veja aí. Vamos lá para o Ricardo Abreu, que está em São Vicente Granadinas, acompanhando a saída do Maduro, que tinha encontro com Lula. Vamos ouvi-lo. Só a gente está vendo, Júlia, a saída do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ele que acabou de se reunir com o presidente Lula no encontro bilateral. Sei que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no Globo News mais sobre esse encontro, mas o presidente Maduro saindo, cheguei a tentar falar com ele um pouco antes, mas dessa vez ele não quis dar nenhuma declaração. Agora ele vai indo para o carro, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais também sobre esse discurso muito duro do presidente Lula na abertura dos trabalhos aqui da CELAC sobre a situação na faixa de Gaza, mas a gente prioriza agora a informação de agora que é a saída do presidente Nicolás Maduro aqui desse encontro bilateral com o presidente Lula. O carrinho vai sair de ré. Clerton, a gente vai chegar mais perto, eu e o nosso Clerton Cruz, para tentar ver se o presidente Maduro diz alguma coisa. Presidente, o que se disse na reunião com o presidente Lula? Muito boa, fortalecer cooperação,
encontro empresários, avançar em inversão. E sobre as eleições? E venceremos. Bom, perguntei agora sobre as eleições, ele disse avançaremos e venceremos. Fez um jogo de palavras com o que ele estava falando sobre relação de Brasil e Venezuela, a gente conseguiu uma palavrinha. E claro que a turminha de comentaristas que acompanhava na Globo News ficou pé da vida. Pra falta de sorte dele, caiu pra Gerson Camarote. E como é que ele reagiu? Só um ditador que faz isso com a imprensa. Esse deboche de não respeitar, de não responder, isso é coisa de ditador. Porque num país livre, em que a imprensa é respeitada, um presidente não estaria fazendo graça, jossa, não estaria fazendo esse sotaquezinho, estaria respondendo seriamente as questões. E quando ia começar a eleição, ele viu ali, ditador não tem medo de imprensa. Porque no país dele não existe imprensa livre. Então, manda seguir o carro. Isso diz muito sobre o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Isso fala sobre ele. Essa é a primeira questão. Então, o retrato que o Ricardo traz do ditador é justamente a essência dele, de alguém que não consegue falar com a imprensa. E deixa o presidente Lula numa situação muito difícil. Porque foi o presidente Lula que reabilitou politicamente o ditador aqui na América do Sul, porque ele estava um pária, inclusive na esquerda sul-americana. Os presidentes democráticos de esquerda do Chile, da Colômbia, tratavam Maduro como ele de fato é, um ditador. Mas o presidente Lula reabilitou. Ao fazer isso, não, porque trazer, e ainda com a lógica de que tem democracia, que tem eleições, e depois criou o termo democracia relativa para justificar o que estava acontecendo, justificar o injustificável. Pois é, Camarote, mas você falando isso agora, você foi um dos que apoiaram Lula. Você fingiu não saber que Lula não era pela democracia. Você tá vendo agora, Camarote? Lula, ele apoia ditadores. Lula reabilita um pária internacional como Maduro aqui na América Latina. Tá na hora de começar a engolir as próprias palavras. Tá na hora de reconhecer que foi a própria Globo, claro, com a ajuda do STF, com outras ajudinhas mais, que trouxe Lula de volta para a presidência. Esse cara é pela democracia, pelo amor de Deus? Mas você, Camarote, como bom esquerdista, não vai assumir o erro. Vivia dizendo sem nenhum argumento plausível que Bolsonaro era a ditadura no país e agora tá achando ruim porque Lula faz negócio com o ditador da Venezuela? Eu não lembro de ver você ter sido tão duro assim como Nicolás Maduro, chamando ele de ditador, na época que Délis Ortiz, colega sua da Globo, foi agredida por segurança de Maduro. Se lembra disso? Você não ficou tão indignado assim? Não podemos aceitar. A imprensa não pode aceitar isso em lugar nenhum no mundo, mas como nos tocou agora, em mim, soco no peito, nessa parte da cartilagem aqui, que prende a respiração da gente, eu levei um susto, a dor. Eu tenho ouvido dos colegas, é como se fosse um soco no peito de toda a imprensa, entende? Agrediu todo mundo, de uma só vez. Pois é, dona Délis, pois é, dona Globo, mas o par internacional era Bolsonaro, não é? O ditador era Bolsonaro. É aquela expressãozinha chata, mas que serve muito bem pra vocês. Nós avisamos. Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os três poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Principalmente para você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos, não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.